Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 17 de março. O Ibovespa apresentou forte alta de 2,94%. Então aquele cenário que eu descrevi de correção dessa movimentação para baixo, mesmo que tivesse um candle mais forte aqui de alta, nem esse candle eu esperava, mesmo já pensando num candle um pouco maior de alta. Dessa maneira como o Ibovespa fechou acima dos 50 mil pontos, para mim foi uma grata surpresa o que aconteceu com o Ibovespa. Por que grata surpresa? Porque na média, olhando diversos ativos, acompanho mais de 70 ativos, vários ativos passaram a trazer sinalização mais favorável para a ponta compradora, ou seja, para se monitorar, para planejar operações na ponta compradora. Pegando aqui pelo Ibovespa, algumas sinalizações importantes, como tinha aqui uma formação de pivô de alta, mas um movimento ainda fraco dentro desse movimento de baixo, gerou um início de um topo aqui no G60 e cancelou esse topo na mesma hora de pregão. Então, um sinal positivo, superou a máxima dessa hora de pregão e ganhou força para cima, fazendo sempre máximas e mínimas ascendentes aqui no gráfico de 60 minutos. Então, demonstrou bastante força no pregão de hoje. Além disso, o movimento de baixo no gráfico semanal já vem com a formação de fundo ascendente, ou seja, de certa forma dá uma certa abortada no movimento de baixo que vinha e traz uma formação de fundo ascendente. Mais um ponto favorável, a favor de que pelo gráfico mensal tem um movimento de subida, tem um movimento de baixa e já tem uma sinalização do mês passado de uma possível correção um pouco maior aqui, seja no tempo, ficar aqui de forma lateral, ou mesmo no preço, nos pontos aqui de buscar uma região em torno dos 54 mil pontos. Então, para isso, para buscar essa região de 54 mil pontos, seria muito importante para o Ibovespa não voltar mais para baixo aí dos 49.500, se sustentar acima desse patamar, ou seja, a correção do G60 desse movimento de subida, por mais que ainda abra subindo, quando houver o retorno, não voltar muito forte para baixo e se sustentar acima da região dos 50 mil a 49.500 pontos. Então são esses os pontos a gente a monitorar e principalmente nos ativos em busca de oportunidades na ponta compradora. PETR4. Petro terminou o pregão de hoje com excelente alta de 5,08%. O mais interessante em relação a Petro, que dentro do que eu comentei ontem na videoanálise, compra preferencialmente day trade acima de 8,50. E dentro do que o papel vinha fazendo, movimentação forte para baixo, dificuldade para subir, estaria mais para o quê? Para iniciar um movimento aqui de baixo. Ela até abriu o pregão dessa forma, mas no mesmo candle, igual eu comentei lá em relação ao Ibovespa, na hora que vai gerar a formação de um topo, a Petro simplesmente reverte isso e fecha acima de 8,50 no G60. Ponto positivo, aí é uma alternativa de entrada simples, superação da máxima dessa hora de pregão. A outra alternativa, pelo gráfico de 15 minutos, se olharmos aqui no gráfico de 15 minutos, para day trade, a região de 8,48, 8,50, passando a funcionar como suporte, proporcionando a formação de fundo aqui ascendente no dia, a mínima do dia aqui, a formação de fundo nesse ponto, e aí o ativo que começou fraco, o movimento de subida, acelerou bastante e teria sido um belo day trade aí na Petrobras, proporcionou um belo day trade na ponta compradora. Fato este que com esse candle de alta já começa a trazer uma chance de poder também gerar alternativas de compra pelo gráfico diário mais adiante, principalmente dentro do que eu mencionei, acima da região dos R$9. Para a ponta compradora ainda permaneceria com day trade em cima desse papel, só que aqui preferencialmente após alguma correção do G60. E aí buscando, depois de uma correção visível no G60, poderia buscar até compra de fundo no gráfico de 15 minutos. Seria a alternativa para mim mais interessante. A Vale 5, nesse mesmo sentido, para buscar compra na ação, dentro do que já tinha falado no pregão de ontem, seria mais para day trade na ponta compradora através de fundos ascendentes, pegando no gráfico de quê? No gráfico de 15 minutos ou 10 minutos. Então aqui está o início do pregão da Vale 5. Já abriu rompendo para cima, gerou aqui uma formação, um recuo e uma formação de fundo com a possibilidade de compra de day trade. Teria também gerado uma boa relação risco-ganho aí no day trade na Vale 5. Segue dessa mesma forma, mas dentro do que eu falei na Petro, o ideal também seria acontecer o quê? Um retorno do preço para uma forma, algo assim, ó,
não precisa ser igualzinho a esse movimento, mas enfim, pode ser até um pouco mais acima, subir mais um pouco, voltar aqui para gerar nova alternativa de day trade na ponta compradora com a melhor relação risco-ganho. Partindo para outros papéis, VEG3, terminei encerrando a minha posição de venda em cima desse ativo em R$ 31,15, praticamente no 0 a 0. A ação gerou um candle muito forte no gráfico de 60 minutos às 14 horas e foi justamente na hora que estava todos os ativos, ou pelo menos a maioria dos ativos, gerando sinais muito relevantes de mudança de tendência. Inclusive até acionando o stop numa operação que eu já vou comentar da TBL3 na ponta vendedora. Então o ativo gerou esse candle muito forte de alta, optei por encerrar a posição. O ativo simplesmente gerou aqui mais uma pancada para baixo, mantendo aqui uma tendência de baixo no gráfico de 60 minutos. Enfim, vamos dizer assim, uma pegadinha, gerou um sinal muito forte em relação a caiu, subiu, gerou uma sinalização de topo descendente, ou seja, em vez de cair, gera muita força para cima, fecha acima ali de um patamar de resistência. Então, enfim, vários sinais, pelo menos pelo intraday, negativos contra a operação, e aí eu optei por encerrar a ação, simplesmente voltou aqui para baixo, a favor ainda do movimento de baixa no gráfico diário. A outra que acionei logo antes dessa, a saída, foi a TBL3. Abriu o pregão, perdeu a mínima do pregão anterior, voltando ali para baixo dos R$ 33,00, depois vem para baixo dos R$ 33,00 novamente, fechando abaixo. Optei por uma venda na faixa dos R$ 32,85. Ela até começou a andar, vindo aqui a fechar duas vezes abaixo dessa região dos R$ 33,00, mas logo em seguida também aqui montou um candle muito forte de alta nas 13 horas, depois 14 horas rompeu a máxima do topo anterior, acionando aí minha saída da posição vendida na TBL3, ou seja, uma perda de 1,92% com um recuo do capital de 0,3% em relação ao tamanho da posição que eu tinha colocado aí, 16% do capital. Partindo então para outros ativos, olhando logicamente mais para a ponta compradora, a maioria vai depender muito mais de um retorno do preço, ou movimento de baixa no G60 ou movimento lateral no G60. BBAS3, forte candle de alta, fechou em 22,45, alta de 5,05%. Se olharmos aqui, há uma formação semelhante a de um W, uma formação de mudança de tendência de baixa para uma tendência de alta, algo positivo para a ação. Desafio para esse papel na faixa ali dos R$ 22,80 até a região dos 23, zona de resistência para o ativo. Grande movimento de alta, movimentação contrária a esta aqui, é o que eu vou estar de olho, monitorando para buscar alguma compra nesse papel. A outra alternativa para quem faz a operação de rompimento, no caso da BVMF3 teria dado muito certo para quem acompanha o BVMF3 no pregão de hoje, seria essa aqui, superação da máxima desse candle, com stop abaixo dessa mínima, e replica pelo menos o tamanho desse candle, o tamanho do stop aqui para cima, para ter o objetivo dessa entrada em cima de BBAS3. MRV3 também gerou um candle muito bom no pregão de hoje, alta de 3,84%. Para mim isso aqui é uma mudança de tendência, porque o ativo vinha com uma dificuldade muito grande de se sustentar acima de uma região ali de R$ 7,00. Não conseguia ficar acima dos R$ 7,00, aí no pregão passado fechou acima e hoje conseguiu manter-se acima, não só manter-se acima, mas de se distanciar desse patamar, gerar força ali olhando para o gráfico intraday. Então, correções também no intraday nessa ação, pelo gráfico 60 minutos, chamaria atenção para compra, aí pegando aí uma operação mais rápida, tanto BBAS3 como MRV3. Rent3 da mesma forma, gerou um bom candle, alta de 1,88%, volatilidade menor do papel, mas de qualquer forma o ativo ainda segue ali sem muita tendência nesse momento, não está em tendência de alta, mas é um ativo que começou a apresentar bastante força, olhando ali pelo gráfico 60 minutos, depois de já ter gerado sinalizações de queda e não ter dado sequência, está vindo aqui para cima do nível importante de antiga resistência, agora tendendo a funcionar como suporte, mas enfim, é um papel também para monitorar aqui recuos pelo gráfico intraday em busca de compra de fundo ascendente pelo G60. GGBR4 conseguiu, o único chato da BBR4 no pregão de hoje, pelo menos para mim, foi a questão dela estar ex proventos aqui no pregão de hoje, dividendos ou juros. O fato principal é que se eu coloco aqui o gráfico sem um ajuste,
gerado aí pela distribuição de proventos, a gente pode perceber que o ativo tinha aqui uma resistência na faixa de 11,08. E aí, com os ajustes, a resistência passou a ser na faixa ali dos R$11, 11,01. Então fica aquela dúvida até mesmo do ponto de entrada em relação a esse ativo. Mas o fato principal veio para cima com ou sem ajuste da região de resistência, que pelo menos da máxima do topo anterior. Então é a máxima do candle anterior, com ou sem ajuste. Se eu jogar aqui com ajuste, 11,01 a máxima, e sem ajuste, 11,08. Então conseguiu fechar acima da máxima do candle anterior, algo positivo. E aí, nesse sentido, movimentações para baixo aqui nesse papel a partir do próximo pregão, também ficaria atento para avaliar justamente qualquer iniciativa de bater na região dos R$11 e gerar alguma força compradora logo na sequência, estaria voltado mais a possível compra aí na GGBR4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.